Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrega de workshop aqui pelo nosso time de soluções, né? A última sessão do Azure Road Technical. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Alan Ramires, sou líder técnico aqui da área de soluções de Azure da Bra Software, e hoje a gente vai fazer uma entrega muito interessante, né? Vamos fechar o ciclo das apresentações, né? Onde a gente está tendo uma trilha de capacitação, abordando os principais temas dentro dos temas mais relevantes aí, né? Que compõem as trilhas de Azure, né? Hoje vai ser nossa última sessão, né? Então, no final dela, a gente vai fazer um sorteio bem interessante, né? Para vocês vão estar concorrendo aos vouchers, né? Para a trilha de certificação do Azure Fundamentals, né? A Z900. Então, fiquem conosco até o final, que vai ser bastante interessante aí. É um sorteio bem bacana, né? Um custo aí que para os vencedores vão estar conseguindo ter a oportunidade de fazer a prova, né, que custa hoje, em média, aí $100 para você estar fazendo a prova. Então, para os vencedores, vai ter a possibilidade de estar executando a certificação oficial da Microsoft. Aqui a gente está na tela das nossas redes sociais, né? Então a gente sempre deixa os QR Codes aqui para que vocês quiserem seguir a gente tanto no Instagram quanto no LinkedIn. A gente está sempre postando novidades por lá, né? Sobre o mercado de tecnologia, divulgando alguns workshops, algumas apresentações que a gente faz constantemente, né? Então fiquem super à vontade de estar seguindo a gente em ambas as plataformas e se mantendo atualizado, né? Porque por lá a gente também divulga todas as apresentações que a gente vai estar seguindo aí, fazendo, né, durante o nosso ano fiscal, tá? Hoje a gente vai falar de um tema super relevante na parte de desenvolvimento, falar um pouquinho da parte de DevOps, parte de Kubernetes e também a questão de Cloud Native Applications, olhando também para a camada de microserviços, tá? Então é um tema super relevante. Como eu falei, a gente vai ter um sorteio, né? Então, de imediato, né, quem já puder estar preenchendo o QR Code, a gente está fazendo a publicação do link nesse instante aqui no chat, tá? Então, quem quiser também fazer pelo celular o QR Code, basicamente são 3 perguntas super rápido, né? Mas precisa estar até o final para que a gente possa estar realmente validando, né, que a pessoa participou até o final. Se for sorteado, a gente vai chamar no final, a pessoa precisa estar interagindo conosco para que a gente consiga fazer o envio do voucher, tá bom? Já está no chat aí na publicação para vocês. Tá em tela também o QR Code, tá bom? Então vão ser sorteados 3 vouchers para certificação do Azure Fundamentals, né, a Z900. Então, lembre-se, pré-requisito, preencher o formulário e participar até o final. Não adianta preencher 10, 15, 30 vezes. A gente vai pegar somente uma única vez o nome da pessoa, tá? Então, se atentem a apenas estar preenchendo uma única vez, no final a gente vai fazer esse sorteio, tá bom? Bom, então eu vou ficando por aqui, vim fazer essa introdução. Hoje quem vai tocar essa agenda com vocês é o Cláudio. Muito obrigado pela presença de todos durante todas essas sessões. Hoje é a última desse ciclo de entregas que a gente está fazendo. Um ótimo evento a todos. Obrigado pela participação até aqui e fiquem com a gente até o final. Boa sorte no sorteio para vocês. E, Cláudio, a palavra está com você. Muito obrigado. Muito obrigado, Alan. Bem, estendo aí, né, os agradecimentos do Alan para todos aqui presentes. De grande valor para a gente ter o tempo aí e a atenção de vocês. Reforçando, para que a gente consiga, né, considerar o seu nome dentro do sorteio aí no final, vocês precisam preencher o formulário que está disponível através do link que o Alan colocou no chat ou pelo QR Code. O QR Code ele vai estar em todos os slides, então se você não conseguir escanear agora, pode posteriormente seguir. O foco do tema da nossa sessão hoje, a gente vai falar um pouco, né, dessa frente que está muito englobada próximo a questões de modernização de aplicações, né, e serviços dentro do nosso cenário de cloud, né, consumo de cloud hoje em dia. A gente falou bastante de infraestrutura na primeira sessão, frentes, né, de disponibilidade e resiliência dos seus serviços na segunda sessão, e hoje a gente começa aqui, né, passa aqui, né, de forma um tanto quanto ampla, né, sobre esses pontos de modernização, para a gente ter uma ideia, né, sempre desse to be, que o interessante é que a gente deixe, né, de utilizar os sistemas legados, cada vez mais
consiga simplificar e incrementar a nossa infraestrutura, né? Então, aqui, basicamente falando de AKS, DevOps e microserviços, mas a ideia é que a gente fale, de fato, aí de aplicações mais modernas, mais compatíveis com o cenário de utilização de cloud. Acho que aqui, né, um ponto que é muito interessante, que o mundo está migrando, né, para essa frente, para o espaço digital cada vez mais rápido, e os índices que a gente tem, né, de inovação hoje são mais rápidos do que nunca, jamais tivemos aí na história da humanidade, né? É até interessante analisar os gráficos que colocam frentes comparativas, né, de grandes acontecimentos na história da humanidade e grandes invenções disruptivas que aceleram o ritmo de inovação da nossa tecnologia, né? Então, assim, cada vez mais isso acontece num período de tempo menor, né? Então, a gente tem um ritmo de inovação e aceleração das tecnologias muito maior do que a gente tinha há poucos anos atrás até, né? E aí, assim, né, devido a esses grandes acontecimentos aí, né, de ordem mundial, assim, que afetam o nosso cotidiano, essas inovações vêm como uma resposta sempre, né? Então, realidade do trabalho remoto, enfim, né, a possibilidade de utilização e acesso a serviços de qualquer lugar do mundo, sem ter necessidade de estar localmente alocado em algum lugar, cada vez mais isso se torna aí uma conversa recorrente, e a ideia é que sempre a gente caminhe à frente, né? A gente se aproxime mais do que vem sendo gerado com essa inovação e adeque isso para o nosso paradigma, né? Para o nosso panorama, para os nossos valores, para que sempre o valor do nosso negócio converse de fato com o modelo que a gente está operando. Para falar, né, de inovação, a gente tem que falar aí de cenários, assim, de cenários completos, né? Sempre que a gente pensa em inovar, a gente já toma como partida que existe uma base, mas é interessante a gente passar por esses pontos, né? E acho que a ideia do nosso programa aqui, né, do Road Azure Technical, é mostrar essa complexidade, né, e o quão completo é a plataforma Microsoft para a utilização desse cenário, né? Então, assim, do 0 ao 100 de cenários de utilização de infraestrutura, a gente consegue atender isso com as soluções, né, do Microsoft Azure, desde a frente de virtualização, falando da utilização, né, de máquinas virtuais no modelo mais tradicional, que se aproxima muito com o modelo de virtualização on-premises, né, proprietário que a gente tem, com a possibilidade, né, de escalar em degraus, passar frente a frente em degraus. Então, a utilização de containers, né, a gente deixa de utilizar a virtualização como base, né, e passa a aplicar aí os conceitos de containerização que dão mais simplicidade, né, no momento de construção do ambiente e flexibilidade para a operação, enfim, né, tudo que for necessário, desde escalar até dar manutenção em partes específicas do seu serviço. Esse degrau, né, de utilização de containers, ele já te facilita um tanto. Frentes de custos operacionais também você vai ter uma alteração até que drástica, né, nesse cenário seu de utilização, porque são outras métricas, enfim, né, outro modelo que a Microsoft entrega, então dependendo do modelo de deployment que você optar, isso vai incorrer também em diferenças de custos e o próprio modelo de operação do seu time técnico, né? A utilização aí de cenários PaaS e serverless, né, em onde cada vez menos você tem etapas e responsabilidades que estão debaixo do seu braço e cada vez mais estão, né, debaixo ali do braço Microsoft. Então você deixa essas tarefas que são focadas em frentes de gerenciamento, né, e demais pontos ali de operacionalizar esse ambiente com o provider, né, com a Microsoft, quem é proprietário, de fato, né, daquela tecnologia, então ela vai executar isso com muita expertise, de forma muito confiante tecnicamente, e inclusive, né, em contrato você tem ali níveis de SLA que são muito bem estabelecidos, e passa de fato a focar na frente de desenvolvimento, na frente de melhoria, né, de análise dos dados que o seu serviço ou plataforma geram, para conseguir, né, guiar o seu time para ações que gerem mais valor para o negócio que está sendo realizado do que, enfim, né, etapas ali de recorrência e gerenciamento que são simplesmente obrigações quando a gente fala de ambientes proprietários, né? E focando, né, aqui no front, ele coloca esses dois polos, né? De um lado a gente tem um maior controle, de outro lado a gente tem a maior produtividade, a gente tem aqui na outra ponta, né, soluções para desenvolvimento de serviços e aplicações low code. Então a gente vai falar, por exemplo, de Power Apps, AI Builder, né, os serviços do Azure para você construir aplicações aí sem a necessidade, né, de ter um aprofundamento e tanto esforço técnico de codar, né, de desenvolver ali propriamente dito aquelas soluções, mas conseguir construir esse tipo de cenário, né, onde você está construindo algum serviço e solução que traga valor para o seu modelo de negócio, de forma técnica, porém com mais eficiência, né, utilizando aí tudo que já está pronto e que a Microsoft te entrega, né, ali, né, dentro dessa bandeja. Então, de forma geral, a gente tem, né, esses dois polos, e
como base disso tudo, né, a gente tem as soluções de dados que são essenciais para qualquer tipo de sistema funcionar, e a possibilidade de operar isso aí, né, utilizando o Azure DevOps como um grande centralizador de plataforma, né, e pontos que você vai ter aí, né, de necessidade na hora de colocar na prática um cenário de desenvolvimento ágil, né, e que faça sentido dentro do contexto do seu time. Aqui, acho que é legal a gente trazer, né, como eu falei, assim, a gente tem esse cenário de virtualização, que é interessante a gente trazer isso aqui para ter, de fato, né, uma frente comparativa, né? Então, assim, falando no cenário comparativo, dentro do modelo mais tradicional, a gente tem, basicamente aqui, né, dois tipos principais de virtualização, no qual, né, você vai ter o hardware, que, inclusive, né, vai ser ali sua propriedade, né, sua responsabilidade de manter isso, ou, por exemplo, você tem modelos, né, que você consegue alugar esse hardware, né, consumir esse hardware como serviço, mas o gerenciamento dele ainda é, né, uma responsabilidade sua. E em cima dessa sua camada de hardware, você tem o seu hypervisor, que vai ser ali o responsável por organizar, né, e viabilizar toda essa estrutura de virtualização. E aí sim, a gente tem de fato, né, a nossa máquina virtual. Existe também uma outra possibilidade, né, que é em cima desse hardware a gente ainda ter o sistema operacional aqui, né, que vai gerenciar ele, e sobre esse sistema operacional a gente gerenciar essa nossa camada de virtualização, e só dentro dessa nossa máquina virtual, de fato, a gente vai ter aqui as camadas que se referem ao serviço, né, que vai ser construído, de fato, ali a aplicação que está sendo viabilizada, que o nosso time está construindo, que a gente está consumindo por algum ponto. Falando no cenário de containerização, a gente tem certas diferenças aqui, né, que basicamente entra aqui, como aqui a gente está utilizando, né, a engine do Docker, mas basicamente, né, vai ser o responsável aí por gerenciar essa frente de containerização. E é muito interessante porque, né, assim, dentro do cenário de máquina virtual, tudo que a gente for criar, né, de frente diferenciada, enfim, né, replicar alguma coisa dentro de um ambiente ou construir um componente novo, o setup ele vai vir do 0 ao 100. Tudo que a gente tem aqui vai precisar ser realizado alguma configuração, utilizar algum preset, né? E esse é um processo que acaba onerando o time, falando a nível, né, de operacionalizar isso e ter a criação dessa infraestrutura. No cenário de containerização, a gente tem a possibilidade, né, de dentro do container a gente empacotar tudo que for necessário. Então, a gente tem aqui todas as dependências, né, da nossa aplicação, enfim, e as aplicações XYZ. E toda vez que a gente precisar provisionar, a gente for utilizar essa mesma imagem de container, a nossa engine ela vai viabilizar tudo isso. Então, assim, de forma muito simples, falar, né, eu preciso instalar, por exemplo, um servidor web IIS dentro desse meu ambiente, porque eu vou viabilizar ali um serviço web que foi desenvolvido. Basicamente, você vai citar, né, listar ali que você vai precisar desse serviço web IIS, e ele vai, né, a sua engine ali, na hora de construir esse seu container, vai viabilizar esse tipo de dependência que você tem dentro do seu ambiente. Então, assim, uma explicação abstraída, mas é pensar, né, para você viabilizar isso dentro de um cenário de máquina virtual, o custo de tempo, né, e esforço operacional é muito maior. Só reforçando, pessoal, quem não conseguiu pegar o QR Code de início, ele está disponível aqui no canto superior direito da apresentação. Qualquer momento vocês podem colocar e preencher lá. Enfim, né, assim, a gente tem aqui uma comparação falando, né, de camadas, de fato, e componentes que a gente tem para viabilizar uma aplicação do lado de virtualização e do outro lado do modelo containerizado, né? Mas antes de falar disso tudo, acho que é legal a gente, antes de começar a se aprofundar, né, e falar aí dos serviços, é legal a gente trazer um pouco, né, desses pontos de fato, falar um pouco sobre o que é o Cloud Native, né? Quando a gente fala de Cloud Native, a gente basicamente fala aí de um conjunto de contextos, né, de verticais, que elas vão guiar o modelo, né, de fato ali, o processo de desenvolvimento dos nossos serviços, para que eles já sejam nativos e adaptados para serviços em nuvem. Então, de forma direta, assim, né, a gente vai ter aí uma gama, né, uma porção de serviços muito grande para a gente utilizar que vão facilitar, né, o nosso cotidiano. E ao invés de a gente se preocupar, né, com ter setup disso tudo, né, ficar colocando essas coisas como tarefas dentro do time, a gente simplesmente abstrai isso, passar a utilizar diretamente, né, essas soluções e serviços facilitados dentro do nosso contexto aqui, né, de desenvolvimento, e aí, de fato, né, já construir ambientes que eles são nativos de nuvem e preparados para esse modelo, né, de melhoria acelerada que a gente tem, que cada vez mais cresce, né, dentro
dessa nossa linha do tempo de evolução aí de tecnologias. Então, assim, aqui a gente tem 4, né, desses principais conceitos. A gente, dentro deles, consegue detalhar muitos outros pontos, né? A gente consegue destrinchar isso em diversas outras coisas. Mas a gente traz aqui, né, a utilização, por exemplo, de APIs de serviços externos que viabilizam algum tipo de serviço. Então, por exemplo, tem APIs do Microsoft Azure para serviços, né, de inteligência artificial para conversão de texto em fala ou de fala em texto, transcrição, tradução, né? Então, utilizar essas APIs para viabilizar esse tipo de coisa. Propor arquiteturas que são baseadas em microserviços para o desenvolvimento, que basicamente vão cada vez mais modularizar e abaixar ali, né, o nível de dependência entre os componentes da aplicação, para que isso seja, para que sempre seja, né, cada vez mais simples você precisa dar qualquer manutenção, né, operacionalizar qualquer ação ou tarefa que você tenha dentro do seu contexto, né, de cotidiano, né, de ciclo de vida das suas aplicações. Em paralelo com isso, né, a utilização de containers para colocar em prática, né, esse cenário de aplicações aí com um baixo nível, né, de dependência entre os componentes. E aí o DevOps, né, ele vem basicamente aí como um grande apanhado de coisas, né, como quase que uma referência cultural, né, que a gente vai implementar dentro do nosso cotidiano dos times para promover, né, a colaboração entre as diversas áreas que compõem ali algum projeto de construção de solução ou manutenção de algum serviço, e no final das contas a gente consiga colocar, né, em prática tanto essas frentes de desenvolvimento que a gente falou aqui, quanto de fato o que existe ali de corriqueiro, né, na hora do vamos ver, de colocar alguma solução no ar, né? Então, assim, quando a gente fala aí de Cloud Native, a gente não fala só de pontos práticos técnicos, né? A gente não está falando só de, enfim, né, técnicas aqui de construção de aplicação baseada em arquiteturas de microserviços, mas tem também muito disso de conseguir integrar os times para que no final das contas o trabalho que o time técnico esteja fazendo ele agregue valor para o time comercial, para o time de vendas, para o time financeiro, seja lá para quem for, né, que você tem como público-alvo na hora de desenvolver algum serviço que é para facilitar ou inovar em alguma tarefa ou rotina. E aí, seguindo também, né, nessa frente, né, de Cloud Native, a gente tem aí alguns pontos, né, são como verticais que vão ser apoiadas aqui para você conseguir conquistar, né, conseguir construir e viabilizar isso dentro da sua solução através desse tipo de prática. A gente tem 3 pontos aqui, né, que é a velocidade de inovação, como a gente já falou muito, que cada vez os produtos e serviços que são viabilizados no mercado, eles estão disponíveis numa velocidade muito maior, com melhorias mais recentes. Então, ao fazer, né, com que a nossa empresa e o nosso negócio ele alcance esse tipo de conceito dentro do que está sendo disponibilizado. Segurança em escala, né? Então, da mesma forma que a gente tem velocidade de crescimento e os nossos serviços e produtos, eles ganham força e tamanho, a gente conseguir, né, garantir segurança nisso tudo, mesmo com essa velocidade muito acelerada. E por último, mas nem um pouco menos importante, a resiliência desses aplicativos. A gente sabe que em conjunto, né, com essa vertical de segurança, a gente tem aí a necessidade de ter sempre os nossos produtos e serviços disponíveis 100% no ar para quando a gente vai executar qualquer tipo de demanda, né, frente, seja clientes internos, clientes externos, né, pessoas que estão, por exemplo, do outro lado do mundo que podem utilizar a nossa solução. Então, essas 3 verticais, elas são de suma importância para o valor do nosso negócio e, né, esse conceito, né, de desenvolvimento de aplicações Cloud Native, elas viabilizam para que a gente consiga, né, conquistar diversos pontos que fortificam essas verticais dentro do nosso cenário. Aqui a gente tem alguns exemplos, enfim, né? Acho que falando assim basicamente por cima de cada um deles, a Microsoft ela tem um ritmo muito acelerado, né, de atualização e inovação de serviços dentro do Azure. Todo mês, com toda certeza, a gente vai ter algum tipo de notícia, né, de mudança, seja de melhoria, seja de hotfix de alguma coisa, enfim, né, seja de algum produto novo que é lançado dentro da suite do Azure, né? Integração também, acho que aqui é muito interessante, ele falou aqui, né, do Git, integração com outras soluções, como, por exemplo, com o GitHub, né, como aí uma plataforma para controle de código que é extremamente difundida e utilizada no mercado. Hoje ela já tem um nível de integração muito alto com as soluções do Microsoft Azure, uma vez que está dentro também da suite aí de soluções, né, serviços que são viabilizados pela Microsoft já tem alguns anos. Frente de resiliência, né, a gente tem SLAs altíssimos, né, basicamente, que tem esse serviço aqui, né, como base das bases de dados, que ele tem um nível
maior que, né, 99,99% de disponibilidade. Se fazermos a conta aí, é muita coisa. Eu sempre uso como referência também o SLA do serviço de DNS da Microsoft, que ele é de 100%, né, por ser um serviço que ele está globalmente distribuído, não é retido a um data center só, a gente tem esse nível de disponibilidade. Então, assim, de forma geral, né, a gente tem esses pontos. O investimento de $1 bilhão aí, né, basicamente dentro do período de um ano que a Microsoft faz em toda a suíte de segurança, seja para contratar novos profissionais, enfim, implementação de novas tecnologias. Então, a possibilidade, né, de implementar esse conceito de desenvolvimento Cloud Native dentro dos seus serviços, ele viabiliza, né, uma fortificação de todas essas verticais aqui que a gente traz. E isso, no final das contas, ele aumenta, né, o valor que o seu serviço traz para o negócio, né, o seu produto traz para o negócio que está sendo viabilizado no mercado. Aqui, falando um pouco, né, de cenários Cloud Native, né, que a gente tem comumente visualizado. Então, a gente tem, por exemplo, né, modernização de negócios, né, de aplicações críticas. Então, você tem, por exemplo, né, das mais diversas áreas, você tem, por exemplo, o gerenciamento de recursos de hospitais, recursos escolares, enfim, né, CRM cada vez mais se torna uma ferramenta de inteligência, entrega, né, de coisas como SaaS. Então, a gente tem clientes nossos dentro da estrutura de SV, que é uma iniciativa muito legal, né, que é o SV Tech Startups, que basicamente traz soluções, né, de nossos clientes para ofertar para a nossa base de clientes que às vezes não tem visibilidade disso, né? Então, com a advinda do trabalho remoto, né, da LGPD, diversas soluções surgem no mercado para simplificar, né, esse período de transição e adaptação para esse tipo de conceito, e muitas dessas soluções elas são entregues como um SaaS. Os usuários, né, ou nós até como empresa consumimos isso como um serviço e sequer temos visão da infraestrutura que está envolvida ali por trás, né? Telemetria em tempo real. Então, acho que a gente tem tido um boom aí, principalmente com frentes, né, de IoT, essa revolução, né, de ter diversos sensores que estão espalhados, né, no mundo inteiro, aí, nas mais diversas frentes que a gente possa imaginar, agricultura, enfim, né, indústrias, e a gente poder analisar essa quantidade muito massiva de dados. Isso também é viabilizado pela cloud, e aplicações, né, geodistribuídas, a gente fala aí de níveis de entrega que estão disponíveis no globo inteiro, independente do continente que você esteja. Só um instante. Aqui, acho que agora retomando para a gente falar um pouco mais de pontos técnicos, né? Acho que tem a gente pode falar aqui de algumas coisas, né? Eu acabei já me antecipando, né? No slide anterior eu falei um pouco já do que era um container, né? Então a gente tem dentro desse nosso contexto aqui, né? Essa comparação clássica de virtual machines, né? De máquinas virtuais versus estruturas containerizadas. Porém, né? A gente sabe que uma coisa não exclui a outra. Você pode ter ambientes híbridos de qualquer forma, né? Então, você ter, por exemplo, seções do seu parque ali que são legados, que precisam de um hardware específico, você pode manter aquilo dentro no cenário de infraestrutura. Novos projetos, chegar com uma abordagem diferente, já tentar utilizar uma tecnologia de containers para desenvolvimento de algum serviço web, por exemplo, né? Uma plataforma nova externa. Então, é interessante que a gente olhe para os dois cenários como opções de fato, e opte por aquela que faz mais sentido, né, no nosso cenário. E falando, né, de containers dentro da plataforma do Microsoft Azure, a gente tem aí algumas opções para viabilizar, né, e construir o nosso ambiente em cima disso. A primeira aqui que a gente cita é o serviço do Web Service, né, que é basicamente esse serviço de aplicações de forma já, né, a gente vai falar de uma camada de PaaS aqui, que você vai ter ali um gerenciamento bem elevado do nível Microsoft. Basicamente, você vai falar ali só a nível de serviço de fato, né? Então, você pode, por exemplo, escolher ali o framework web que você vai utilizar para publicar a sua aplicação e publicar ela diretamente nesse seu Web Service. Ele vai ser como um servidorzinho ali, que grande parte dele já vai estar sendo gerenciado pela Microsoft. E no final do dia você consegue focar de fato aí na frente de desenvolvimento e melhoria de fato do serviço que está ali. E é interessante que isso, ele, por fato, né, a forma como a gente utiliza ele não é restrita quanto a frentes, por exemplo, de monitoramento, visões de custos. A gente tem sim uma visão bem aprofundada. De fato, aí a gente só tem o benefício técnico, de fato, de utilização. Possibilidade também de utilizar, né, o Service Fabric, que ele é um serviço um pouco mais inicial da Microsoft, quanto que tange, né, de estruturas de containers, né, construídos baseadas em containers, né, que a gente vai ter, por exemplo, aqui como exemplo, né, os containers
baseados em Windows Server, mas até como uma evolução natural dele, né, por conta de fato da utilização da comunidade, a gente tem o Kubernetes Services, que é o Azure Kubernetes Services, que é um serviço gerenciado Microsoft, que ele opera na camada de infraestrutura, mas o provisionamento e gerenciamento disso ele já vem praticamente pronto, porque você provisiona um cluster diretamente, você não precisa criar ali, criar uma execução manual, enfim, né, de provisionar máquinas virtuais e ter o setup disso. Basicamente, você consegue criar os seus clusters ali de forma já gerenciada e em cima, né, desse seu cluster gerenciado, você tem aí uma gama muito grande de possibilidades de viabilizar, né, isso de forma bem referente àqueles conceitos, né, que a gente trouxe anteriormente de implementar, né, conceitos de segurança, disponibilidade, enfim, né, velocidade de inovação e manutenção disso. E para cenários, acho que mais embrionários, né, para a gente utilizar, falando, né, de formas mais unitárias, o AKS, a gente já fala diretamente de um cluster, né, então é um ambiente muito maior, falando de verticais, né, aqui, né, de eixos de escala. E para cenários mais unitários, enfim, né, algo mais embrionário, um cenário de teste, a gente tem a possibilidade de criar aí, né, dentro do Azure, as Azure Container Instances, que são literalmente, né, assim, instâncias ali unitárias que vão executar um container dentro dela, e você consegue ali, né, com uma solução de muito baixo custo, ter esse tipo de serviço executando dentro do ambiente em questões de segundos ali, uma vez que você tem uma imagem de container pronta. Quando a gente fala, né, claro, né, dessa frente de modernização e aplicações aí, né, preparadas para o futuro, o AKS, né, o serviço de Kubernetes, ele geralmente aí é um líder durante as conversas e até de adoção dos times técnicos no mundo inteiro, né? Então, assim, dentro da Microsoft a gente tem a possibilidade de viabilizar, né, essa plataforma aí gerenciada e criar um ecossistema integrado quanto ao que a gente fala, né, desde o processo de desenvolvimento até colocar isso em operação, né? Então, por exemplo, a gente pode ter, né, o nosso cenário aqui de desenvolvimento com os nossos desenvolvedores utilizando o Visual Studio, enfim, né, para o que for necessário de cenário de construção, tudo isso integrado com uma frente linha de controle de versão no GitHub. O GitHub, através, ou, por exemplo, de GitHub Actions ou de pipelines de CI/CD, que são um produto Microsoft também, né, do Azure DevOps, ter a integração, né, de deploy disso para novas imagens que você for gerando, né, durante esse processo de desenvolvimento, o armazenamento disso, né, e operação ali, monitoramento desse processo sendo armazenados também em serviços, né, distintos aqui, e isso tudo sendo tomado como base para a construção, né, e gerenciamento de um cluster do AKS aí num cenário seu produtivo, né? Então, é muito interessante que a gente pode ter aí um cenário do 0 ao 100, falando de diversas áreas aqui, né, de soluções com um ambiente 100% nativo a Microsoft, que vai viabilizar isso dentro do seu cenário, né? E quando a gente fala desse cluster aqui, ele pode parecer simples, né, com esse ícone, mas a gente tem diversas verticais aqui, né, dentro do nosso cenário, que a gente tem com frentes, né, de construção de um cenário de Kubernetes, né, de um AKS, que são bem distintas quando a gente fala, né, de um cenário ali de ter um cluster de Kubernetes não gerenciado, então viabilizado por você, né, ali de forma mais manual, né, uma iniciativa sua criar esse cluster, e a diferença nele, né, criado aí através da plataforma gerenciada do Azure, a gente tem aqui, né, diversas camadas de responsabilidade, e é interessante que aqui, né, a gente tem essas marcas cinza e azul para representar quem vai fazer o que aqui, né, e é muito difícil você pensar, né, num cluster de Kubernetes pronto para ser executado em produção com tudo que for necessário, é uma construção que ela é trabalhosa, né? Então a gente, não só por conta disso, a gente tem soluções de mercado, né, como por exemplo o Azure Red Hat OpenShift, que vem para facilitar esse tipo de cenário, mas aqui, né, falando a nível de infraestrutura Microsoft, a gente tem o Kubernetes no Azure, que viabiliza para você clusters já gerenciados, né, para você utilizar nessa mesma camada sua de infraestrutura e viabilização das suas aplicações, mas com muito do trabalho, né, esforço Microsoft já presente dentro de todas as tarefas aí do que você for realizar, a fim de simplificar o seu cenário de utilização, né? Então, a ideia é sempre que você crie aí um híbrido, né, do que o fabricante pode te oferecer de melhor versus o que é melhor para o modelo de operação, né, para o modelo de negócio do seu time. Então, poxa, eu preciso de um nível de fato de gerenciamento maior em certas frentes específicas, como por exemplo, né, eu preciso ter um setup em alguma collection específica de um banco de dados que
vou viabilizar, né? Talvez o modelo já gerenciado Microsoft não faça sentido, porque ele já vai ter ali um setup prévio, né, disso que você vai precisar realizar e não está ao seu alcance fazer esse tipo de configuração. Mas, em contrapartida, você tem a possibilidade também de viabilizar isso como infraestrutura. Então, você pode, por exemplo, criar, né, ali um SQL Server baseado em máquinas virtuais do Azure e ter aí, né, o melhor dos dois mundos. Você ainda vai ter vai ser viável para você colocar aí conceitos, né, de escalabilidade e com muita facilidade conseguir dar manutenção, né, por conta de a gente estar falando no ambiente cloud. Porém, né, você não está, né, no cenário 100% gerenciado Microsoft ainda, mas existe um caminho para que você modernize dessa forma. Então, a ideia é sempre, né, entender o máximo possível de coisas que a gente pode colocar para que o nosso provider gerencie isso, né, para que a Microsoft gerencie isso, que no final das contas a gente consiga focar só nas tarefas que de fato interessam o nosso time estar focado, né? Então, quanto mais gente eu tenho ali realizando algum tipo de manutenção específica que é recorrente, enfim, né, eu vou ter ali um problema todo mês com alguma coisa, seja, por exemplo, né, algum monitoramento que dá algum problema específico, ou até, por exemplo, trocar um disco físico de máquina, que é um processo bem trabalhoso, pode parecer algo simples, né? Expandir ali o storage que eu preciso disponível para uma máquina, mas falando num cenário on-premise proprietário, né, que você tem que gerenciar do 0 ao 100, tudo isso se torna aí uma tarefa que acaba onerando muito o time, né, que vai precisar realizar, e o valor que isso integra ali dentro do produto, ele acaba sendo menor porque você tem menos gente focada, né, em agregar esse valor ao que for necessário. Aqui, eu acho que é um ponto bem interessante para a gente trazer. A gente vai falar um pouco da frente de DevOps, né? E como que a Microsoft ela viabiliza um ecossistema inteiro. Então, praticamente todos os componentes, assim, do 0 ao 100, a gente consegue construir uma aplicação, trazendo conceitos do Cloud Native e adaptando para a realidade do nosso time com produtos Microsoft. O Azure DevOps é muito legal, porque é até um pouco difícil de definir o que ele é, né? Se ele é um serviço, se ele é um produto, se ele é uma licença, né? É um pouco difícil de definir o que ele é, porque ele é algo como uma plataforma que ela é modular para representar sempre, né, o seu cenário de utilização. É extremamente difundido, a gente tem muita visão da utilização do Azure Boards para fazer o controle de tarefas, né? Falando assim, para fazer o controle de tarefas, né, de controle ali, né, de evolução do projeto de forma geral. Porém, né, acho que é sempre justo a gente trazer para a realidade que quando a gente fala, né, dessa frente de controle de tarefas, ela não está única e exclusivamente a gente falando, né, só de, por exemplo, ter um registro de horas e tempo gasto ali, né, ter, por exemplo, as plannings, né, enfim, né, ter as tasks e as user stories que a gente vai ter dentro do nosso cenário, mas sim o controle de tarefas inteligente que ele vai estar representado dentro do nosso código, né? Então, assim, desde a frente, por exemplo, de atribuição ali de tasks, né, de itens de trabalho para desenvolvedores que estão dentro do nosso time, até, por exemplo, né, você colocar aí commits, né, alterações nas branches que você tiver dos seus repositórios baseados em GitHub, associados com itens que estão lá na frente, né, na visualização dos gestores de projetos, para que, de fato, você consiga enxergar uma conversa entre a linearidade técnica de evolução do projeto e, de fato, ali, né, o acompanhamento e a gestão que o time que está gerenciando isso vai fazer. Então, é muito interessante a gente ter esses dois pontos principais, que andem paralelo aí, né, de forma conjunta e de mãos dadas, para que no final das contas, né, a gente consiga, de uma forma ou de outra, né, enxergar valor no que o time técnico, através, né, do time de gestão, e colocar, né, valor no trabalho que o time técnico está fazendo pelo time de gestão, né? Então é sempre essa via de duas mãos que a gente tenta trazer, né, e viabilizar. E o Azure DevOps, ele é uma plataforma que ele vai viabilizar isso do 0 ao 100. Então você tem desde a aba dos boards, né, para gerenciar toda essa frente, né, de construção do projeto, para entender de fato o que está sendo realizado ali, né? Até quem não é técnico olhar de fora, né? Ter uma perspectiva externa e conseguir falar, perfeito, está sendo realizado o trabalho XYZ aqui, por quem, né? Quem que é o responsável por esse tipo de ação, todos esses pontos ficarem bem claros. De forma geral, ter a possibilidade, né, de integrar e gerenciar isso tudo em repositórios aí confiáveis. Então, a gente tem
um exemplo muito claro aqui, né, do GitHub, mas o Azure DevOps ele tem uma solução proprietária ali, né, já interna dele, que é o Azure Repos, que são repositórios ilimitados para você criar e gerenciar seus projetos ali, de fato, né, a parte de código e armazenamento do histórico de versão desse código dentro do seu ambiente, correlatos, né, sempre com as tasks, né, os trabalhos que estão sendo realizados ali dentro do Azure Boards que são gerenciados pelo time. E a possibilidade também de conexão, né, de plataformas externas ou até já do cenário nativo de realizar aí as entregas, né? Então, quando a gente fala principalmente de CI/CD, né, que são termos até que estão tanto quanto na moda, a gente escuta muito falar, né, mas é difícil um pouco mensurar e trazer isso para dentro do nossa realidade, mas, né, dentro do próprio Azure DevOps a gente tem, né, o Azure Pipelines que viabiliza agentes ali, né, de integração contínua e até de deployment contínuo, então você consegue fazer até publicação, por exemplo, num web service de algo que está sendo desenvolvido ali constantemente, baseado numa pipeline, né? A pipeline ali é como um encanamento, mas como se fosse num fluxo, né, que a gente cria, que sempre vai ser disparado por alguma coisa, né? Então você pode ter um roteiro ali, né, de datas e horários que ele tem um target de disparar aquele seu agente, ou sempre, por exemplo, que caiu alguma coisa nova numa branch específica, eu gero uma versão nova e valido se ela está funcional, enfim, né, mando uma validação para alguém dar um ok para seguir com uma publicação. Então, assim, né, de forma geral, muito do 0 ao 100 a gente consegue trazer tudo isso para esse nosso cenário de cloud, né, para entender e fique claro, né, de fato, assim, a gente conseguir entender o que é, de fato, o que está sendo viabilizado nesse cenário, né, de continuidade aí de entregas e integração. E para que isso tudo faça sentido no final das contas, né, a gente tem que ter aí uma operação muito bem consolidada, né, e com consciência muito clara de tudo que está sendo realizado, né. Então, através daqui ele colocou o Azure Monitor, mas existe a possibilidade de a gente criar métricas dentro do próprio Azure Boards, métricas baseadas em pipelines, métricas baseadas em user histories, enfim, né, tem uma gama muito grande de possibilidade da gente observar, desde o comportamento da nossa aplicação, até, de fato, o processo de desenvolvimento. Então, ter, por exemplo, um mapeamento de histórico de builds, quantos builds foram disparados num período X, desses builds, né, relacionar isso, por exemplo, com quantas histórias, quantos pontos, né, ali a gente tem armazenados, ou até horas de trabalho, dependendo de como o time mapear, né, esse trabalho. Então, a ideia é assim, né, a gente ter tudo isso muito bem estruturado, trazer, né, olhar, né, para dentro do nosso time, o modelo que a gente trabalha, o que a gente pode se adaptar para aplicar esse tipo de coisa e o que pode ser adaptado dessas soluções para que a gente traga para dentro do nosso time, que aí é um ponto muito interessante, né? O Azure DevOps, ele não é obrigatório que você utilize sempre 100% dele, né? É muito bom porque é uma solução que ela é praticamente até modular. A gente consegue trazer esse approach, né, de utilizar ali com base no que está sendo necessário, né, para o nosso time, utilizar partes específicas dele para que no final das contas isso se represente muito bem no cenário que a gente tem, né, na base que a gente tem, para que a gente consiga acelerar o nosso processo de desenvolvimento e no final das contas, né, concluir aí na construção de um serviço que tem muito mais valor. Então, vou dar um exemplo muito, acho que muito interessante aqui, né, que é, por exemplo, cenários de aplicações que são multi-cloud, que, por exemplo, eu tenho algum tipo de replicação em Microsoft Azure, em Google Cloud e Amazon Web Services, por exemplo, né? Então, a gente tem, por exemplo, essas 3 nuvens que têm componentes específicos da minha aplicação que se conversam. Você pode, por exemplo, dentro do seu Azure DevOps, tendo ali nessa integração já tendo, por exemplo, esse seu time gerenciando as frentes que forem necessárias dentro do Azure Boards, utilizando um repositório lá dentro do Azure Repos, criar pipelines de CI/CD que fazem publicações até em plataformas terceiras. Então, você não está restrito à utilização de só o mundo Microsoft. Ou então, por exemplo, né, não quero utilizar o Azure CI/CD porque o meu time já utiliza GitHub Actions, também tem uma possibilidade de a gente sincronizar isso tudo. Então, é muito interessante que, assim, né, falando do Azure DevOps, ele é uma solução que vai compor para a gente do início até o fim desse nosso processo, né, de desenvolvimento, mas ele tem a possibilidade também de você utilizar agentes e soluções externas para compor aí as ferramentas que seu time, por exemplo, já é capacitado, é certificado, né? Então, a ideia é viabilizar um ambiente que seja fair para todas as soluções, né, e módulos de trabalho que você tenha dentro da realidade do seu time e trazer isso, né, conseguir materializar isso e colocar isso
para de fato ser executado dentro de um projeto, né, para que os projetos consigam ter ritmo, né, serem finalizados, né, serem entregues utilizando tudo isso e que esses caras acelerem, né, esse tempo de projeto para que a gente olhe para trás e fale, poxa, quanto a gente melhorou, né, e a gente conseguir cada vez mais, né, otimizar nosso tempo, que é o bem mais precioso, para focar, né, em entregas aí que de fato tenham valor dentro do nosso cenário aí, do contexto de que está sendo viabilizado pelos nossos times. Aqui a gente tem, né, acho que é basicamente essa arquitetura aqui, ela é como se fosse uma prima dessa daqui, né, só que aqui a gente está com uma visão um pouco mais técnica, né, não tão ilustrativa. Esse aqui é um ambiente referência, né, de um case Microsoft, uma arquitetura de base aqui para cenários, né, que utilizam aí o AKS como base. E é interessante como assim, né, a gente fala muito de simplificação quando a gente vai utilizar serviços e soluções de PaaS, mas da mesma forma, né, que a gente ganha simplicidade em gerenciamento de frentes mais operacionais, como a gente está habituado a falar, os sistemas eles ganham uma complexidade muito grande quanto ao que a gente fala, né, de frentes de resiliência, pontos de segurança, né, então a gente tem muito mais componentes que são inteligentes e você não precisa ficar onerando muito tempo configurando eles, enfim, né, tendo tarefas operacionais mais repetitivas, mas assim, como você diminui nessa sua carga operacional ali em tarefas mais básicas, você consegue incrementar muito mais coisa dentro do ambiente, né? Então, assim, passando aqui, né, basicamente por alguns pontos dentro dessa arquitetura de referência, né? A gente tem, de forma muito simples aqui, né, alguns componentes específicos. A gente tem aqui uma camada, né, do AKS, essa camada aqui de infraestrutura e alguns serviços que estão paralelos a isso, né? Então, assim, pensando no cenário de desenvolvimento, a gente tem, né, os nossos desenvolvedores trabalhando no código e o nosso time de infra também trabalhando com código, mas aqui ele traz o conceito, né, de utilização do Terraform, que é uma ferramenta aí para automação, né, para utilização de fato de infra as a code, que viabiliza com que a gente padronize muito mais os nossos ambientes e automatize justamente essas tarefas de setup até para ambientes de PaaS. Então, assim, né, a gente já dando esse passo em frente de utilizar ali algum serviço com uma camada gerenciada da Microsoft, a gente já tem um ganho, dá para dar mais um passo além ainda e utilizar isso já de forma automatizada com uma solução de infra as a code, por exemplo, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui o fato, né, de desenvolvimento de fato dos nossos serviços e aplicações, e aqui o desenvolvimento, né, de documentos de código ali que vão ser referência, né, para a nossa infraestrutura. Esses dois componentes aqui, né, o Terraform viabilizando de fato, né, o serviço de infraestrutura. Então, por exemplo, aqui a camada de servidores de bancos de dados, monitoramento, né, segurança aqui, controle de chaves e segredos da nossa aplicação, tudo isso aqui, né, sendo viabilizado pelo Terraform e aplicando, né, esse Log Analytics aqui, coletando, né, esses logs e métricas e disponibilizando eles dentro do Azure Monitor, por exemplo, no Workspace, para a gente ter queries que a gente consegue criar, né, que façam sentido da gente monitorar e criar, por exemplo, um dashboard personalizado para a gente viabilizar isso tudo. Na camada aqui, né, nessa camada mais voltada para as frentes de aplicação, a gente tem esse nosso cluster gerenciado, que vai ser entregue aí pela Microsoft, né, já com um balanceamento de carga interno aqui, né, para, enfim, né, distinguir aqui dentro dos componentes e diferentes namespaces que a gente tem dentro dessa nossa infraestrutura. Uma autenticação baseada no Azure Active Directory, né, que é uma autenticação em nuvem já disponível para utilização globalmente, enfim, né, para usuários distintos. Isso tudo sendo alimentado, né, por um pipeline de CI/CD baseado num registro de containers que também você armazena na nuvem. E toda essa estrutura aqui, né, você tem a possibilidade, por exemplo, de conexão externa com ExpressOut, né, uma conexão privativa com, por exemplo, uma localidade on-premises, né, uma filial, enfim, a matriz da sua empresa, e um IP público, né, aí de borda externa, de fato, para a Microsoft, gerenciado por um gerenciador de APIs, nos quais, né, aí os usuários, através do front-end, conseguem acessar essa sua aplicação de forma muito simplificada, né? Então, cada um desses componentes aqui, ele não entra aqui por acaso, né? A gente tem um porquê de cada um deles estar aqui, e é interessante como, né, a gente ter esse approach, né, de simplificar a criação, né, e enfim, né, a operacionalização desses nossos serviços e camadas, ela viabiliza com que a gente cada vez mais coloque mais coisas aqui
Esse ainda não é um cenário final, por exemplo, a gente consegue colocar muitos outros componentes falando a nível de rede, infraestrutura, né? Detalhar muita coisa que está simplesmente como um ícone aqui. Então, a ideia é que sempre a gente construa isso de forma muito bem consolidada, né? Tire o máximo possível de tarefas que a gente consiga desses nossos times que estão focados nessa construção técnica para conseguir colocar eles para olhar para esse tipo de melhoria e conseguir chegar num cenário desse, né, muito bem completo, com uma complexidade alta, mas qualquer tipo de manutenção e operacionalização que você precisa realizar aqui dentro, ela pode ser feita de forma simples e dinâmica. Então, assim, a ideia é que a gente sempre tente, né, cada vez mais viabilizar um ambiente mais completo, né, falando em frente sobre verticais técnicas, porém simples de ser executado aí pelo nosso time e seguro, né, de forma geral aí são esses pontos que a gente sempre tenta trazer. Bem, pessoal, acho que com essa arquitetura aqui era legal a gente discorrer um pouco, né, sobre os conceitos que a gente ia trazer. Falando assim, né, de forma geral, a gente consegue enxergar um pouquinho de cada daquelas coisas que a gente tem aqui dentro, né? Então, falando, por exemplo, da infraestrutura de microserviços, a gente tem aqui, né, os componentes da nossa aplicação, eles estão todos distintos, né? Falando da camada de aplicação, a gente tem diferentes namespaces dentro do nosso cluster que podem estar organizados de forma segregada dentro de fato das máquinas que compõem ele, né? Então, por exemplo, preciso fazer uma atualização de uma parte específica de um namespace, você pode isolar aquele pedaço do seu cluster, fazer o que for necessário nele, né? As demais frentes, né, não são diretamente dependentes dela, né? Elas consomem ela como um serviço. Os nossos serviços de bancos de dados, eles estão aqui distintos também dessa nossa camada de aplicação, então eles funcionam de maneira paralela. Se eu precisar, por exemplo, fazer um upscale e no meu serviço de banco de dados, né, e manter a minha aplicação com a performance que ela já está ali aceitável, eu consigo fazer isso de forma distinta. Ter o monitoramento também segregado, quando for necessário olhar para o meu monitoramento, fazer as queries específicas, ter ali um registro histórico, né, de forma simplificada, não precisa setar um servidor para fazer essa coleta de monitoramento, também você consegue já ter tudo dentro nativo, dentro da plataforma Microsoft. Aqui os serviços de bordas de suma importância quando a gente fala de cenários, né, de demandas de conexão externa, né? Então é sempre interessante que você tenha camadas aqui que vão gerenciar essas requisições e chamadas que chegam de forma externa, para que toque só a partir de dentro do seu ambiente o que de fato interessa e o que for necessário, né? Então, tudo isso aqui acho que traz um pouco, né, desse nosso cenário que a gente trouxe, as práticas de DevOps, né, falando um pouco desses pontos dos times aqui interagindo de forma contínua diretamente de maneira mais ágil, né? E, assim, né, de forma geral, isso aqui é uma arquitetura só de referência. A ideia é sempre, como eu disse anteriormente, adaptar para o que faz mais sentido dentro da sua realidade e da sua demanda de negócio. Bem, pessoal, de forma geral, assim, de conteúdo técnico, eram esses os pontos. A gente tem aí uns 10 minutinhos finais que são reservados para duas frentes. Uma é para caso tenham dúvidas aí, né, que vocês quiserem posicionar. O Alan, ele vai validar aí, né, o chat para entender se tem ali algum ponto. E o segundo ponto é o sorteio, de fato, que o nosso time aqui vai fazer, né, a extração aí dos dados de quem se registrou. A gente vai anunciar aqui os nomes, né? A gente pede que vocês se manifestem pelo chat. E acho que, de forma geral, é isso. Alan, você tem alguma pergunta, algum ponto que alguém posicionou? Fica à vontade de trazer. Só para reforçar, Claudinho, nosso marketing aqui pediu para a gente já encerrar os preenchimentos, tá? Eu já mandei a comunicação 5 minutinhos atrás. Então o pessoal lá já vai estar extraindo o relatório e no final a gente traz aqui os nomes, tá? Nesses 10 minutos finais aí, né? Novamente a gente pede que vocês fiquem até o final, porque a gente vai anunciar os nomes e a gente pede uma confirmação aí através do chat que vocês estão online, né? Para que a gente possa fazer até o final dessa semana o envio dos vouchers. Quem não se manifestar, a gente vai passar para o próximo, né? A gente vai pegar aqui 5 nomes e a gente vai chamando até alguém se manifestar aí para estar recebendo o voucher. Enquanto isso, Cláudio, vamos de perguntas. Tem uma pergunta aqui, a pessoa mandou como anônimo, né? Basicamente, em resumo, né, daqui da pergunta, a principal dúvida é qual o caminho inicial para minha empresa iniciar a cultura, né, DevOps? Quais são os primeiros passos que a gente pode estar citando aí para que essa pessoa, né, que está como anônima, consiga
iniciar nessa jornada de DevOps, né, dentro da organização dela. Obrigado por ter colocado, Alan. E obrigado pela pergunta também para quem mandou. Assim, não existe uma receita de bolo que a gente simplesmente segue isso e implementa, né? E funciona para todos os times, né? Não, não é fórmula mágica, mas o conceito-chave quando a gente fala de DevOps é unir os times que normalmente trabalham de forma separada, né? Então, ao invés de eu deixar aquelas duas áreas que parecem o Polo Norte e o Polo Sul, né, de desenvolvimento, infraestrutura e operação, cada uma no seu canto, colocar esses times para trabalharem juntos, para entender o que a gente tem, né, de gap nos processos de quando a responsabilidade da aplicação passa da mão de um para o outro. Então, é deixar de tratar como uma batata quente, né, o serviço que está sendo construído ali, e passar a tratar ele como um produto de todo mundo. Então, acho que assim, o primeiro ponto é sempre colocar as pessoas para trabalharem juntas, e aí, quando as pessoas estiverem de fato trabalhando juntas, a gente vai começar a entender, a mapear o que existe de demanda técnica, né, para que essas pessoas consigam trabalhar ali de forma conjunta. E aí, quando de fato, né, a gente começar a entender o que tem de demanda técnica, a gente começa a buscar ferramentas, soluções, produtos e serviços para viabilizar isso. Mas assim, né? Não é porque, por exemplo, você não está utilizando o GitHub que você não tem uma prática DevOps dentro da sua empresa, né? A ideia é sempre ter essa união, né, dos times e, consequentemente, né, quando você faz a união desses times, você vai ter, né, os processos, as interações, elas vão estar todas ali conjuntas, e aí você já está dentro, você já vai estar imerso nesse mundo, né? O que vem é só cenários de melhoria e, enfim, né, produtos e serviços que vão cada vez mais facilitando e liberando mais esse potencial do time para trabalhar com outras coisas. Não, show de bola. Tem uma outra pergunta aqui. O Jackson perguntou aqui para gente, né? Cláudio, parabéns pela apresentação. Você mencionou a questão do OpenShift em algum momento, né? Qual o benefício de um OpenShift frente a um AKS ou vice-versa? Obrigado, Jackson, por ter mandado esse ponto também. Bem legal esse ponto que você tocou, que os dois serviços, assim, eles vão te viabilizar um cluster baseado no Kubernetes, que o Kubernetes é o projeto open source da Google, né? Começou no time da Google e depois se tornou aí praticamente uma propriedade do mundo, assim, né? Tem diversas empresas que utilizam isso como cases publicamente, né? E a ideia é justamente, eu passei, né, por esse ponto, mas acabei não reforçando tanto, você viabilizar um cluster de Kubernetes pronto, né, para executar uma aplicação em produção é muito complexo. Assim, você não tem tantas tarefas operacionais quanto a gente fala, né, de, por exemplo, um ambiente de virtualizado on-premises, que tem muitas etapas que dificultam e desaceleram, né, esse nosso fluxo de inovação e principalmente, né, ali oneram muito quando você precisa ter algum tipo de manutenção. Mas quando a gente fala do cluster aí de AKS, né, o Azure Kubernetes Services, toda a camada de infraestrutura vai ser gerenciada pela Microsoft. Então, assim, né, basicamente você vai precisar ali, de fato, se preocupar em operar o seu cluster. O OpenShift, né, aí falando, né, do produto do Azure Red Hat OpenShift, você tem uma camada acima de gerenciamento, né, dessa camada de gerenciamento do seu cluster, que vai viabilizar para você ali uma plataforma mais centralizada para você gerenciar isso tudo. Então, além ali, né, da camada de gerenciamento Microsoft, falando, por exemplo, né, da infraestrutura que for demandada, você tem ali um nível de solução Red Hat, que vai ser viabilizado para você facilitar ainda mais, né, o gerenciamento aí, o que for necessário de operacionalizar desse seu cluster. E acho que um ponto muito legal também é que a utilização desse cenário, né, que a gente tem dois fabricantes aí, né, você tem a Red Hat e a Microsoft viabilizando o serviço, é que os times que cuidam, né, desse serviço dentro do cenário do Azure, eles são um time conjunto de engenheiros Microsoft e engenheiros Red Hat. Então você não vai ter problema, né, de distinção ali, né? Por exemplo, enfim, tem algum problema técnico, precisa abrir um chamado, esse problema é no outro fabricante, esse problema é na Red Hat ou esse problema é na Microsoft, né? Você tem um time só para ofertar aí como se fosse, né, um SaaS, né? Claro, não é um SaaS diretamente porque não é uma solução que você está viabilizando, mas sim uma plataforma para você construir isso. Mas são basicamente aí esses pontos de diferença, né? A ideia é sempre ferramentas que vêm para facilitar e abstrair mais etapas dessa sua construção de aplicação. Então, show de bola. Obrigado, Cláudio, pela resposta. Obrigado também, Jackson, pela interação. Tem mais algumas outras perguntinhas aqui, só que acho que
bacana a gente já focar aqui no sorteio para interação, né? Para os contemplados, né? Darem um sinal de vida aí através da parte de perguntas. Eu vou pedir, eu vou falar o nome da pessoa, aí se possível para a gente saber que é realmente a pessoa, mandar no chat o e-mail que preencheu o formulário, né? Eu tenho o nome, vocês preenchem um e-mail, a gente consegue dar um merge aqui e realmente ver que vocês participaram até o final e foram contemplados. Quem não responder, a gente passa para o próximo nome, tá? Novamente, obrigado aí pela presença de todos, né, durante todas essas sessões, né, independentemente se tenham participado de uma, de duas ou das três, né, para a gente é muito gratificante aí ter a presença de todos, né, e agora a gente vai para os sorteios. Eu tenho aqui já os 3 primeiros nomes sorteados. Vou pedir a gentileza, se vocês puderem publicar no chat o e-mail que vocês preencheram no formulário. Primeiro nome, Guilherme Moura. Segundo nome, Pedro Henrique de Amorim Barbosa. E terceiro nome, Joel Mendes da Silva. Se vocês estiverem por aí, se manifestem. Quem não foi nomeado aí, também espera um pouquinho, porque pode estar na lista de espera. Então, por gentileza, preencham o e-mail no campo de chat aí, para a gente ver que realmente são vocês, que a gente vai entrar em contato para enviar o voucher da prova de Azure Fundamentals. Alan, enquanto a gente dá uns segundinhos aqui para o pessoal escrever, espero que eles estejam presentes. Se você puder repetir, seria interessante, por gentileza. Maravilha, então, só reforçando, Guilherme Moura, Pedro Henrique de Amorim Barbosa e Joel Mendes da Silva. Esperamos aí que estejam presentes, estejam mandando, né? Caso não, a gente vai para os próximos nomes. Dá só mais um minutinho aí, caso não, a gente já vai para os próximos nomes. Bom, até agora não tivemos nenhuma manifestação, então vamos para os próximos 3 nomes. Deixa eu só abrir aqui a relação. Só para compartilhar aqui, Alan, Opa. o Pedro e o Guilherme acabaram de colocar. Aos 45 do segundo, maravilha. Ainda vale, deu tempo. Não, show de bola. Realmente o VAR falou que está valendo. Pode considerar os dois aqui, tanto do Pedro quanto do Guilherme. Pedro e Guilherme confirmado. Infelizmente o Joel acabou não ficando até o final, perdeu essa oportunidade. O próximo nome da lista que a gente tem é Pedro Rodrigues, perdão, Pedro Henrique já foi, é o Pedro Rodrigues. Se tiver conosco, por gentileza, mande seu e-mail no chat para que a gente consiga confirmar que você ficou com a gente até o final e a gente vai estar encaminhando para você o voucher. Opa, chegou com um pouquinho de delay aqui, mas chegou do Joel também. Foi o VAR também, hein, Fabinho? No finalzinho aqui nos acréscimos. Isso aí, o Joel.Silva confirmou aqui também, então a gente teve os 3 do primeiro sorteio confirmados aqui, Alan. Show de bola, então. Então é isso, pessoal. Já temos os 3 nomes, os 3 contemplados aí. Agradecemos a presença de todos. Em breve teremos mais ações nesse quesito. O Pedro Rodrigues aqui também mandou no finalzinho. Vamos ver se a gente consegue, com o nosso marketing, um 4º voucher aí também, né? Para o Pedro, que foi o último nome aí que a gente acabou chamando. Mas, novamente, a gente agradece a presença de todos. Em breve a gente vai ter novos workshops dessa forma, né? Com o final a gente vai fazer alguns sorteios, então estejam sempre antenados conosco, né? Sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, que lá a gente vai estar sempre publicando novidades, eventos que a gente vai estar entregando. Agradeço aí a presença de todos e a gente se vê numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Cláudio, pela apresentação e até o final dessa semana os contemplados aí, os sortudos vão estar recebendo seus vouchers. Muito obrigado.